do sumo sacerdote para poder perseguir os cristãos ou os judeus que estavam seguindo essa outra religião que ele iria então acusar de religião ilícita. Essa seria a acusação de religião ilícita. Bom, comentário no nosso livro, agora deixe essa parte do texto de Atos e vamos ler um comentário do nosso livro. Eu comentei aí. Estamos, para quem está chegando agora, estamos na página 45. Diz: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. A Judéia era uma província romana com governo central em Damasco. As autoridades judaicas que deram autorização a Saulo foram os principais dos sacerdotes e conselho dos anciãos, o que ele fala lá em Atos 26:10 e 22:5. Devem ter tomado conhecimento de cristãos que fugiram da perseguição e assim deram ordem para persegui-los, porque, como eu disse, certamente chegaram lá naquelas regiões lá, pregando o evangelho. E essa era uma questão que preocupava as autoridades, porque estava atingindo diretamente, vamos dizer, o funcionamento do templo. Porque nas palavras de Jesus, tudo aquilo seria destruído. Quando? Jesus não falou o tempo. Como Jesus morreu no ano 29, nós sabemos que isso se cumpriu cerca de 40 anos depois, no ano 70. Então, os cristãos reproduziam as palavras de Jesus. Nesse período também não tem nenhuma epístola escrita, não tem nenhum evangelho escrito. A primeira obra escrita vai ser, para vocês terem ideia, no ano 49 da era cristã, que é a epístola de Tiago. E os evangelhos também, claro, não tinham sido escritos, mas a pregação da igreja reproduzia a mensagem de Jesus. Então, desde esse momento, os cristãos já anunciavam, olha, tudo isso seria, então, destruído. Jerusalém e o templo seriam destruídos. Bom, então, vamos prosseguir agora. Retornemos ao livro de Atos. Vamos ler os versículos 3 e 4. Que diz: e indo no caminho para Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante aqui a expressão que Jesus usa, mostrando como ele se identifica com a sua igreja, né? Tudo que é feito ao cristão, seja bom ou mal, está sendo feito a Jesus. Ok? O comentário no nosso livro, eu deixei um comentário que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo israelita desejava ouvir a voz de Deus, como acontecera com muitos no Antigo Testamento. Diante do impacto de um resplendor de luz do céu, que mais tarde foi descrito por Paulo como uma luz que excedia o esplendor do sol, e Paulo também disse que isso aconteceu ao meio-dia, né? Saulo percebeu ser algo sobrenatural e usou o termo Kyrios, Senhor, para se dirigir à voz que falava com ele. Certamente foi uma grande surpresa quando Saulo ouve: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Os judeus, eles tinham até uma expressão especial para descrever a voz de Deus falando. Até hoje, eles chamam de Bat Kol. Bat Kol significa voz divina. Vamos pesquisar essa expressão na internet. Bat Kol,
bate, né? BAT-COL, K-O-L. Você vai ver que até hoje os judeus utilizam essa expressão para falar descrever voz divina. Então, assim como Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés e com outros homens em voz audível, né? E com Adão, antes do pecado, então falava rotineiramente. Era o desejo de todo israelita. Era o desejo de todo israelita. Eu disse para vocês em outro período da aula, vamos relembrar. Talvez Saulo de Tarso conhecesse Jesus. Talvez Saulo de Tarso estava entre aqueles fariseus que ia debater com Jesus, fazer perguntas, provar Jesus. Saulo de Tarso, segundo a tradição, era um aluno de destaque, né, juntamente com Gamaliel, que era o grande mestre. Então talvez ele conhecesse Jesus. Talvez Saulo de Tarso tenha debatido com Estevão. Quando Estevão, no início do capítulo 7, final do capítulo 6, início do capítulo 7, Estevão está debatendo com grupos de israelitas ali. Talvez Saulo de Tarso estivesse entre eles. Ok? Então, Saulo de Tarso, ele estudou com Gamaliel. Provavelmente o ensino que Gamaliel passou para Saulo era um ensino limitado. Muito provavelmente Gamaliel não conseguiu interpretar corretamente a vinda do Messias, errou feio. Eu falo provavelmente porque ele pode ter interpretado, mas ficou com medo de anunciar que a era do Messias estava chegando, porque se ele fizesse isso, Herodes pegava e matava. Ninguém podia falar no Messias. Ok? Então a gente fica entre essas duas possibilidades. Se ele interpretou corretamente, ele pode até ter passado esse segredo para Saulo de Tarso. Então ficamos no campo da possibilidade. A verdade é que quando Saulo, né, tem esse impacto, não, ele já se dirige àquela voz chamando de Senhor. E sempre lembrando, qual idioma Paulo está falando? Ele está falando grego, está falando aramaico ou hebraico? Nós sabemos que ele falava bem todos esses idiomas. Mais tarde ele vai dizer que a voz de Jesus falou com ele em hebraico, em língua hebraica. Muito provavelmente o hebraico mesmo. Lembrando que o hebraico, ele é, para os israelitas, uma língua sagrada, porque eles acreditavam, e faz sentido acreditar assim, que foi a língua original da humanidade. A língua que Deus ensinou a Adão. Quando Deus foi ensinar Adão a falar, qual teria sido a língua que Deus ensinou? O hebraico. Faz sentido acreditar assim. Então os israelitas acreditavam que o hebraico era o idioma sagrado. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus falou com ele em hebraico. Tá bom? Nós vamos estudar isso mais à frente, mas se você quiser ler agora, vamos abrir aí, vamos ler agora Atos 26, versículo 14, que diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, a língua que Jesus usou para falar com Saulo era a língua hebraica. Isso até os outros israelitas que estavam com ele, porque ele, como uma autoridade dos sacerdotes, ele tinha soldados juntamente com ele. Jesus falando em hebraico, eles não entenderam, porque era raro alguém que falasse hebraico. Só mesmo um erudito, no caso discípulo, né, de Gamaliel, um dos estudiosos das Escrituras. Saulo de Tarso era um dos poucos que falava hebraico.
nós teremos um exemplo lá em Atos 22, em que Saulo vai estar correndo risco de ser, Paulo, melhor dizendo já, né? Vai estar correndo risco de ser apedrejado, e ele querendo falar ao povo. E qual foi a estratégia que ele usou? Para que o povo fizesse silêncio, ele falou em língua hebraica. E quando o povo ouve o hebraico, que para eles era uma língua sagrada, não podia ter alvoroço quando alguém estava falando o idioma de Deus, que era o entender deles, né? Então, aqui, quando Saulo fala para eles, fala para Jesus, né? Fala, quem és, Senhor? Chamando ele de Senhor, ele falou ou em aramaico, ou ele falou em hebraico. E se ele falou em aramaico ou em hebraico, que era o idioma popular que se falava, muito provavelmente esse Senhor aqui, que eu falei para vocês no grego está escrito Kyrios, ok? Muito provavelmente ele usou o termo hebraico Adonai, que é o termo hebraico que equivale ao grego Kyrios. Kyrios se traduz por Senhor. Adonai, do hebraico, se traduz por Senhor, ok? Então, certamente ele usou esse termo Adonai. Bom, vamos ao versículo 5, né? Que aí Paulo diz, né? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Bom, lembra que eu falei para vocês que Gamaliel ele pode até ter tido a interpretação correta sobre a vida do Messias, mas ter medo de falar, porque era risco de morte. Era risco de morte, que Herodes mandava matar mesmo. Assim como ele tentou, no caso, o pai do Herodes atual, né? Agora quem está governando Israel é Herodes Antipas, e ele sabia que o pai dele tinha tentado matar o Messias. E Herodes esteve diante de Jesus, desprezou Jesus como Messias. A pregação de Jesus, a história de Jesus, era bem conhecida de Saulo de Tarso, de Herodes. Então, agora, com esse encontro poderoso, Saulo de Tarso vai mudar a sua atitude. Como eu disse, nós não sabemos qual foi o conhecimento que Gamaliel passou para ele. Provavelmente não passou o conhecimento de que a era do Messias deveria chegar. Ele já tinha, estava no tempo do Messias chegar. Provavelmente não. Mas existe a possibilidade dele ter interpretado, eu considero pequena, mas existe a possibilidade dele ter interpretado, mas não falar porque era risco de morte. E geraria uma grande confusão em Israel, né? O versículo 6 diz, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E provavelmente novamente chamou de Adonai, né? Falando em aramaico ou hebraico, lembrando que o aramaico é muito próximo do hebraico, então teria falado, provavelmente o diálogo está acontecendo em hebraico. Saulo falava em hebraico com fluência, né? Então provavelmente está acontecendo em hebraico. Então ele disse, vou ler como se fosse em hebraico, né? Adonai, que queres que faça? E disse Adonai, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, lembrando que nesse período, nesse momento, ele já está cego. Ele não consegue ver. E isso impacta ainda mais o homem. Porque coisa terrível para o homem, ele perder a capacidade de enxergar. Então, nesse momento, ele está cego. Ok? Bom, o versículo 7
diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Bom, eu sempre assim, trago para vocês alguma questão do grego, do hebraico, porque muitas vezes o português ele cria uma dificuldade, né? É difícil você trazer, principalmente aqueles idiomas antigos, que às vezes uma palavra ele era conjunção de palavras. Eles juntavam, às vezes, 2, 3 palavras em uma só. E aquela palavra, né, única, ela tem um significado muito longo. Ok? Então, esse versículo 7, vocês poderão encontrar comentaristas que dizem que teria uma contradição nesse versículo. Aí eu vou explicar aqui agora, né? Então, vamos ao nosso livro, que eu trago o texto aí de um livro que é conhecido como Joias do Novo Testamento Grego, é o título do livro. O comentário do livro diz: e os varões ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. É o versículo 7, né? Esse texto tem gerado muita dúvida, pois Paulo discursa em outro momento dizendo: os que estavam comigo viram, mas não ouviram a voz. Os textos em português se contradizem. Então, observe, eu não estou dizendo que a Bíblia se contradiz. A tradução é que tem um problema. Quando nós estudarmos bibliologia, vocês verão que nós dizemos que a Bíblia em si, ela não tem contradição. Ela é a palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus. Mas, na tradução, as traduções, elas vão acontecendo e sofrendo correções. Então, na tradução, pode acontecer uma contradição. Um exemplo é esse aqui. Enquanto Atos 9:7 diz, tá bom, que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. E lá em Atos 22:9, diz que estavam com eles viram, mas não ouviram a voz. E aí eu botei os textos em português se contradizem. E abaixo eu coloco a citação de um livro sobre grego, que eu recomendo a vocês, Joias do Novo Testamento Grego. Ele diz: no grego de Atos 9, versículo 7, a palavra traduzida como voz está no caso genitivo, enquanto que em 22:9 está no acusativo. A regra gramatical nesse particular estabelece que na primeira vez a voz foi ouvida apenas como um som. O sentido das palavras não foi compreendido. E até uma pausa aqui. Até porque está sendo falado em hebraico, né? Está sendo falado em hebraico. Os homens que estavam com Paulo ouviram o som, mas não entenderam as palavras que nosso Senhor dirigiu a Paulo. Mas na segunda vez, a regra diz que não apenas a voz foi ouvida, mas as palavras não foram compreendidas. Assim, os homens que estavam com Paulo não ouviram a voz de modo a entender as palavras. E dá a citação aí no rodapé para vocês, Joias do Novo Testamento Grego. Ele faz uma explicação interessante. E uma coisa importante é que a voz falou em hebraico. Então eles ouvem, mas não entendem. Porque era raro alguém entender hebraico. Até porque hebraico nós sabemos que é um idioma complicado. É um idioma difícil, né? Ok? Bom, prosseguindo, vamos retornar à leitura no livro de Atos, o versículo 9. Atos capítulo 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ou seja, aquela cegueira temporária que Saulo de Tarso está enfrentando, é claro que ela causa um mal-estar. Não sei se vocês já estiveram na situação de estar assim dentro de um prédio e acabar a luz
Eu me lembro no ano de 1996 teve um blackout em todo o estado do Rio de Janeiro, teve algumas torres que pegaram fogo, e eu estava no centro da cidade, no 8º andar de um prédio. O único local que tinha luz era o farol dos carros na rua, né? Só que lá no 8º andar não chegava. Irmãos, é uma agonia, uma coisa estranha, porque as pessoas se falando, você vê que tinham pessoas que estavam próximas de você, aquela expressão, não enxergando palma diante do nariz, as pessoas falando próximo, mas você não enxergava as pessoas. E é algo que dá uma certa agonia. Agora, imagine a pessoa assim no campo e sem conseguir ver. Então, ele estava realmente em agonia, porque teve aquele impacto. E agora, viu que aquele homem que ele estava perseguindo, né, ou perseguindo os seguidores daquele homem, aqueles seguidores que diziam que a profecia sobre a vinda do Messias já tinha se cumprido, Israel não o recebeu. Certamente Saulo de Tarso conhecia as 70 semanas de Daniel. Eu disse para vocês numa outra aula que os saduceus, que os sacerdotes desses dias, no caso Caifás e Anás, eles eram saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam no livro de Daniel como sendo inspirado por Deus. Eles não acreditavam no livro do profeta Isaías como sendo inspirado por Deus. Mas os fariseus acreditavam. Então, Saulo de Tarso, ele certamente estudou o livro de Daniel, acreditando que era um livro inspirado por Deus. E o livro de Daniel dizia claramente, olha, em 69 semanas, ou seja, em 483 anos, desde a ordem para restaurar Jerusalém, o Messias morre. Estava na profecia de Daniel. Certamente Saulo de Tarso estudou esse livro, com certeza estudou. Então já era hora dele repensar. Tanto que em Damasco, ele imediatamente vai começar a pregar o Evangelho. Já vai começar a defender Jesus como Messias, pela experiência que ele passou e pelo conhecimento, porque esses 3 dias que ele está ali nessa cegueira, né? Cegueira literal, sem conseguir ver, com certeza a sua mente está percorrendo tudo que ele estudou das Escrituras, do livro de Daniel, do livro de Isaías, Isaías 53, Daniel 9, Isaías 7. Então, a pessoa conhecendo o texto, conhecendo a profecia, conhecendo a mensagem, de alguma maneira ele já está revendo a interpretação que Gamaliel lhe teria passado. Okay? Nós sabemos que a partir aqui de Damasco, ele depois vai dizer que ele foi para a região da Arábia e ficou 3 anos lá, reestudando a palavra de Deus. Para realmente reinterpretar esses textos e, principalmente, procurar a igreja no Antigo Testamento. Nós sabemos, Isaías 65, você encontra a igreja. Né? Levítico capítulo 23, né, quando fala lá do tempo determinado do Pentecostes, ou tempo determinado da semana, quando Deus disse que os gentios participavam, significa que a era dos gentios, né, estava chegando. Existia um tempo para os gentios. Então ele tinha que reinterpretar isso tudo. E como grande conhecedor das Escrituras que ele era, por isso também ele será o grande doutrinador do Novo Testamento. Né? Bom, agora, no versículo 10, Jesus vai falar com Ananias. Vai falar com Ananias sobre Saulo de Tarso. Até pelas palavras de Ananias aqui nós veremos que os cristãos sabiam
que Saulo estava vindo para matar, prender e matar os cristãos. A perseguição estava acontecendo há 2 anos, há pelo menos 1 ano estava acontecendo a perseguição, e essa perseguição, ela estava em Jerusalém, Judéia, até em cidades estranhas. O próprio apóstolo Paulo falou. É claro que não tinha como o livro de Atos relatar todas as mortes, mas diz que Saulo arrastava as pessoas das casas. Então, aquela perseguição aos cristãos estava notória. Os cristãos que foram fugindo foram anunciando aos cristãos: olha, a mortandade lá, em especial na Judéia, é muito grande, porque tem um fariseu chamado Saulo de Tarso, que prende os cristãos, arrasta eles das casas, tortura eles e apedreja. Né? E contar a morte de Estevão e de outros. Então, os cristãos sabiam. Então, a conversão de Saulo de Tarso vai ser, vamos dizer, um susto até para esses soldados que estão com eles. Os soldados não entenderam o diálogo, porque o diálogo ocorreu em língua hebraica. Então, os soldados não entenderam, mas eles, em algum momento, vão ver que o homem mudou de lado, vamos assim dizer. Bom, então Atos capítulo 9, versículo 10, Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Interessante, porque, vamos dizer, não é comum, né, Deus falar com os homens. Será que esse Ananias esteve com Jesus durante o ministério dele? É possível. É possível. Okay? Mas a forma como Jesus fala com ele em uma visão, imediatamente ele identificou: é Jesus. Será que ele falou em aramaico também? É muito provável. Mais uma vez ele está se dirigindo a Jesus, chamando ele de Adonai. E até, possivelmente, o eu sou, né? Chamando ele de Yahvé, porque Jesus Cristo é Yahvé. O versículo 11. E disse-lhe, vou considerar Adonai, né? Em aramaico, provavelmente está ocorrendo esse diálogo em aramaico. E disse-lhe Adonai: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, Ananias, quando ouve isso, provavelmente Ananias e outros, ele estava escondido, se preparando para fugir, porque sabia que Saulo estava vindo para Damasco. Ok? No versículo 12, Jesus prossegue falando com ele. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ou seja, essa visão espiritual agora, porque Saulo está cego, né? Ele não consegue ver. Então, essa visão espiritual, Saulo vê um homem chamado Ananias chegando. Ok? Jesus já tinha falado com Saulo também, agora ele fala com Ananias. Olha, ele teve uma visão em que ele viu um homem chamado Ananias chegando e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Provavelmente alguém já tinha falado com Ananias: olha, aquele que estava matando lá na terra de Canaã, na Judéia, se tivesse Samaria, Galileia, não, até porque para chegar em Damasco passava por Samaria e pela Galileia. Então provavelmente alguém já tinha falado para Ananias: ele está aqui em Damasco.
Então toma cuidado, não vai na sinagoga, não prega agora, porque ele está aí para prender e levar para Jerusalém e matar. E como nós lemos, o próprio apóstolo Paulo diz que era uma prisão violenta, né? Ok? Prosseguindo. O versículo 15 agora. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, observe, irmãos, por que Pedro, Tiago e João não fariam esse trabalho? Nós sabemos que Deus usa o homem dentro da sua capacidade de inteligência, do seu conhecimento. Deus usa o homem dentro da sua capacidade. Pedro, se ele chegasse numa sinagoga, né, como Paulo vai chegar em diversas cidades, e começasse a discursar, e tivesse que debater, como Saulo vai fazer ainda aqui em Damasco, os argumentos de Pedro e João e Tiago eram mais elementares. Ok? E Deus, ele não entra na mente dos homens para fazer o homem crer ou ser incrédulo, como diz aquela heresia dos calvinistas, né? Deus, ele usa a inteligência do pregador e também essa inteligência e argumentação vai facilitar o entendimento de outro. Né? Como crerão se não há quem pregue? Né? E pregar tem que ser como nós vimos no tópico anterior, a história de Filipe, né? Porque Filipe, ele já começa de uma maneira didático-pedagógica o diálogo com aquele eunuco. Entendes tu o que lês? Entendes o que lês? Então, Saulo de Tarso, todo o preparo que ele teve, Deus vai usar agora. Era um homem violento? Era. Mas Deus olha o coração, que eu e você não conseguimos ver. E Deus, olhando o coração, viu que o coração daquele homem era sincero, era puro. Estava errado, mas era sincero, era puro. E essa é uma questão essencial para nós. Deus olha o coração de cada um de nós, a nossa sinceridade, a nossa pureza. Todos nós somos limitados. Nós não matamos cristãos como Saulo fez, ok? Nós temos outros tipos de limitação. Mas Deus olha o nosso coração, como nós vivíamos no mundo, e Deus, então, traz aqueles que ele vê um coração sincero, né? Que não vê a maldade como alguns fazem. Então, Jesus Cristo diz aqui claramente que ele era um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios, ou seja, diante das nações. Ele tinha essa capacidade. E até por ser um cidadão romano, e ter sido criado em Tarso, de uma família que, segundo a história, a família de Saulo recebeu a cidadania porque eles lutaram ao lado dos romanos contra um grupo de piratas, e os romanos, então, deram a eles a cidadania romana. Então, eles já tinham uma cultura romana com ele. Isso facilitaria na hora dele pregar para os romanos. Certamente falava grego bem. Por isso ele vai poder chegar em Atenas, Atos 17, nós vamos estudar, e pregar o evangelho lá já certamente em grego. Aqui, com Ananias e outros exemplos, certamente ele vai estar falando ainda em aramaico. Se ele falar em hebraico, as pessoas não entendem. Mas vai ter caso que ele vai estar falando em grego. O versículo 16, Atos 9, 16. E eu lhe mostrarei
quanto deve padecer pelo meu nome. Interessante, né? Além de Jesus informar a Ananias que Saulo de Tarso será um pregador que vai falar aos gentios, tá bom? Também aos israelitas, tá bom? E até autoridades como reis, ele também diz que ele vai mostrar a Saulo o quanto ele deve padecer. Porque nós veremos que imediatamente aqui em Damasco ainda ele será perseguido. Porque não eram só aqueles sacerdotes lá que queriam matar os cristãos, não. Tinham certamente ali autoridades nas sinagogas que não aceitavam essa mudança de pregação, porque fazia com que até o ganha-pão dele fosse para o espaço. Assim como nós veremos Paulo sendo perseguidos por judeus chamados de principais da sinagoga, e que vai acontecer diversas vezes durante o seu ministério, esses homens que cuidavam das sinagogas, aqui também em Damasco, eles também não concordavam com a pregação dos cristãos que diziam que a nação de Israel estava rejeitada e que tudo ali seria destruído. E logo eles vão se colocar contra Saulo de Tarso. Por que eles também não tinham essa sensibilidade espiritual? Porque era um cargo político. Você se tornar o principal de uma sinagoga, quem é que te colocava lá? Era uma autoridade romana ou Herodes. E era muito lucrativo ser o principal da sinagoga. Ganhava muito bem. Tinha alguns que temiam a Deus? Tinham. Teve alguns que até creram em Jesus durante o ministério, mas outros não. Então, imediatamente, ele vai começar a padecer perseguição. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, olha, já o chama de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Olha, Saulo estava vivendo, vamos considerar, uma religião morta, né? O judaísmo era uma religião morta. As autoridades todas corrompidas. O sumo sacerdote era um saduceu, ou seja, um herege. E você desacreditar nas escrituras é um herege. Não tinham mais aquela intimidade com Deus. Deus não falava com eles. Aí, de repente, Jesus já tinha dado uma visão espiritual a Saulo, em que ele via um homem chamado Ananias vindo orar por ele. Agora, entra um homem, chama ele de irmão e diz: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora ele vai começar a viver uma religião viva. Vai começar a viver uma religião viva. E é claro que isso faz toda a diferença. E será cheio do Espírito Santo. Você viveu uma religião morta, o próprio apóstolo Paulo depois vai falar, você está apenas vivendo a lei, a letra da lei, que não pode justificar ninguém. E ele já estava, claro, crendo em Jesus, né? Está óbvio, né? E agora ele será cheio do Espírito Santo. Então, é uma experiência maravilhosa. E se nós falamos de Filipe do eunuco,
que Filipe ali pregou, não sabemos por quanto tempo, ensinou Isaías 53 ao eunuco e depois o batizou, veja o que vai acontecer com Paulo. Ó, versículo 18, com Saulo, né? Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então o batismo dele foi imediato, porque ele já estava convertido, foi uma conversão impactante. E ele então já estava apto a ser batizado. Sempre lembrando, qual o conhecimento que Saulo tinha da fé cristã? Ele tinha o conhecimento das Escrituras e a experiência de 3 dias que ele encontrou-se com Jesus. Isso nós podemos afirmar. Como foi esse conhecimento das Escrituras? Eu coloquei 2 possibilidades para vocês. Gamaliel pode ter ensinado realmente as Escrituras de maneira errada, por não ter entendido e não ter percebido que tinha chegado a era do Messias, ou ele pode ter até interpretado corretamente, mas não falava, né, em público, com medo de ser morto. Ok? Bom, agora vamos ao versículo 19, e agora vai tratar de Saulo, de perseguidor a proclamador. Né? Vai ser algo que vai espantar as pessoas, porque nas sinagogas, vamos dizer, o responsável pela sinagoga, ele esperava um homem para chegar, tá ali pregando como grande autoridade, grande conhecedor das Escrituras, e perseguir. Se alguém quisesse ali defender que Jesus era o Messias, ele iria debater com eles e prender. Ok? Mas veja agora o que acontece. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Porque aí, certamente, Ananias começou a apresentar a ele. Olha, Deus me deu essa e essa visão, ok? E me deu ordem para eu ir orar por ele. E realmente eu cheguei lá, ele estava cego. Eu orei e ele voltou a ver. Então Deus realmente fez uma obra maravilhosa, que ele converteu o assassino, o matador de cristãos. Aí veja o versículo 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Como que um novo convertido de 3, 4 dias já está pregando o Evangelho? Como eu disse para vocês, por conta do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Mesmo ele cego, a mente dele está se voltando para todas as profecias de Daniel, de Isaías, principalmente. Essas profecias falam muito sobre o Messias. Salmo 22, todos os textos que falam sobre o Cordeiro de Deus, todos aqueles textos estavam na mente de Saulo, como grande estudioso que ele era. Então ele já começou a pregar e a defender que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aí o versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? E aqui certamente, como eu disse, está incluído tanto o povo quanto os principais dos sacerdotes. E entre esse povo podia estar judeus que já tinham acreditado, crido que Jesus era o Messias, e até alguns que ainda estavam, vamos dizer, em dúvida. Esse homem, e aí para esses, vamos dizer, teria sido anunciado: olha, está chegando um homem aí que, além de argumentar contra
a interpretação desses leigos, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele está chegando para interpretar corretamente, mostrar que eles estão errados, e ele ainda vai levar todo mundo preso. Mas só que o que acontece? De repente eles encontram ele pregando o Evangelho. Tá bom? E argumentando a favor de Jesus como Filho de Deus. E o versículo 22, Atos 9, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Messias. Sempre lembrando, quando você tem o termo Cristo, o livro de Atos foi escrito em grego. Quando você tem o termo Cristo, significa que, em hebraico, ele estava provando que aquele Jesus era o Messias. Era uma mudança muito grande. O que vai acontecer? Até os opositores, eles vão imediatamente começar a perseguir Paulo. Ok? É o que nós vamos ver agora a partir do versículo 23. Saulo será de perseguidor a perseguido. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, como eu falei para vocês, a conversão dele normalmente é calculada como 2 anos após a morte de Jesus. Pelo menos durante 1 ano, ele estava matando e perseguindo, então ele era famoso. Ok? O anúncio da chegada dele em Damasco certamente fez cristãos se esconderem. Ok? E agora ele passa lá em Damasco dias debatendo e provando que Jesus era o Messias. Então o versículo diz: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Quais judeus? Provavelmente aqueles que eram chamados de principais da sinagoga. A pessoa, quando ela está ligada ao poder e ela de alguma maneira depende financeiramente da situação religiosa dela, isso é um perigo. É um perigo. O caso deles, eles pesava, né, a sobrevivência financeira. É claro que eu considero até que pesava mais falar contra a lei, dizer que as escrituras tinham se cumprido, tá bom? E agora aquela lei, vamos dizer, ela não valia mais porque o Messias veio para abolir aquela lei, principalmente de sacrifício de animais. E agora os sacerdotes não teriam mais valor, e também o templo, por isso, será destruído, e todos os israelitas serão espalhados pelo mundo. Isso era pesado para o israelita. Okay? Mas o povão, em geral, aceitava. O maior problema eram as autoridades. O versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, aqui as portas da cidade, né? E como que a informação chegou até Saulo? Certamente haviam pessoas que estavam divididas entre essas autoridades da sinagoga, e às vezes não eram só autoridades, judeus mesmo do povo que não concordavam. Teve muitas pessoas do povo que não concordou com Jesus, tanto que teve um momento no Evangelho de João que o povo mesmo queria, debatendo com Jesus, veja ali principalmente capítulo 5, capítulo 3, capítulo 5, eles debatendo com Jesus. O próprio povo teve um momento que quis apedrejar Jesus, então tinham pessoas do povo aqui que não concordavam. Ok? Então, alguns que estariam divididos, quando começou o conselho para prender e matar, eles, alguém que estava dividido foi e avisou a Saulo. E como eles guardavam as portas da cidade, tanto de dia como de noite,
para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Aqui, importante explicar uma coisa para vocês. Entre o versículo 25 e 26, passam-se cerca de 3 anos. Porque quando Saulo de Tarso é descido aqui do cesto, ele não vai direto para Jerusalém. Ele vai dizer na carta aos Gálatas que ele vai para a Arábia. Depois ele volta para Damasco e depois para Jerusalém. Quer ver? Abra aí em Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 18. Gálatas capítulo 1, desculpe, versículos 17 e 18. Diz o seguinte, né? Ele diz, quando foi revelado, né, o evangelho a ele, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o livro de Atos vai se combinando com as epístolas, né, com o que ele vai escrevendo depois. Aqui, o versículo seguinte de Atos, vamos retornar ao capítulo 9, o versículo seguinte de Atos, que é o 26, já descreve ele indo a Jerusalém. Só que nesse intervalo, então, quando ele foge ali de Damasco, ele não vai logo para Jerusalém. Até porque, naquele momento, a situação dele estava perigosa, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, talvez ainda mais em Jerusalém. Então, por isso, ele realmente foge por 3 anos, fica afastado e depois retorna para Damasco, para Jerusalém, como esse texto de Gálatas. E agora, o versículo 26, por isso que eu disse, entre o versículo 25 e 26, existe um intervalo de 3 anos que ele vai para a Arábia. No versículo 26 diz, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Bom, as notícias corriam. Certamente a conversão dele em Damasco, nesses 3 anos, teve discípulos dizendo, ó, aquele que matava, ele se converteu. Ah, mas e cadê ele? Bom, agora ele fugiu para a Arábia. E por que ele fugiu? Você tem sempre aquelas pessoas mais desconfiadas, né? E para Ananias, Jesus teve que falar diretamente com ele. Porque senão, Ananias também não se aproximaria dele. Aí a limitação, a preocupação do homem, né? Nós não sabemos para qual região da Arábia Saulo foi. Ok? Agora, ele volta para Damasco, e de Damasco até Jerusalém nós sabemos que são cerca de 300 quilômetros. Provavelmente onde ele está passando, ele está pregando o Evangelho. E imagine, a argumentação de Saulo era poderosa. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sabemos que tem aluno novo aqui, então, se quiser, só dar um toque. Aí tem uma mãozinha, que aí eu entendo que você gostaria de falar.